Paz e misericórdia, amados irmãos, é muito bom estar falando com você, compartilhando com você aquilo que Deus ensina pra gente. Porque se cada cristão compartilhar aquilo que recebe do Pai com os demais cristãos, seremos mais fortes, conheceremos mais, aprenderemos com experiência de outros cristãos e isso é muito bom, isso é saudável que se faça assim. Quanto nós aprendemos com a experiência dos puritanos, quanto aprendemos com a experiência dos reformadores, ou quanto aprendemos com a experiência dos valdenses, homens que tinham o Novo Testamento inteiro memorizado. Olha que coisa linda, amados. Tudo isso serve para nós poder observar ao nosso redor de certa maneira e crescer em fé, crescer em conhecimento de Deus, crescer em todas as formas para você poder aprender sobre o seu Deus. Essa é a essência de nós cristãos. Amados, eu quero falar para você agora, nesse momento, sobre fortalezas. Vamos, abra sua Bíblia comigo, tem algumas referências, alguns textos. Quem quiser anotar, tá? Pode anotar, fica à vontade. Nós vamos passar por alguns textos aqui. Eu não vou passar por todos, irmão. Vou dar mais referência, vou passar por menos textos, para o vídeo não ficar muito longo. Tá bom? A gente depende de pilha e às vezes a pilha acaba, como acabou no último vídeo. Tá certo? Vamos lá, os textos são o seguinte. Salmo 31 inteiro, ok? 1 Pedro 5, 10 e 11. Também Lucas, capítulo 11, versículo 24 ao 26. Também 2 Coríntios, que nós vamos ler agora, capítulo 10, do 4 ao 5, tá bom? Estamos em Coríntios 10, do 4 ao 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Nesse texto, amado, eu quero falar com vocês sobre fortaleza. Vamos a 1 Pedro? Vamos confirmar um texto interessante aqui. Em 1 Pedro você vai encontrar o seguinte, amado irmão. 1 Pedro 5,10. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Quando eu li esse versículo, me chamou a atenção os dois verbos, fortificar e fortalecer. Porque no meu entendimento eu pensei que fosse exatamente a mesma coisa, mas não é. Não é. Estudando mais a fundo, observando a palavra, você começa a observar que há diferença entre fortalecer e fortificar. Há uma enorme diferença entre fortalecer e fortificar, como vamos conhecer hoje. Eu quero apresentar para você duas das fortalezas de Satanás mais conhecidas em nossa época, mais popularizadas, duas fortalezas claras e a maneira pela qual você vai combater cada uma dessas fortalezas. É importante que você saiba que uma fortaleza ela é um sofisma. Quer um exemplo? Vamos usar o exemplo do elefante dentro de um circo. Um elefante pode levantar 1 tonelada com a sua tromba. 1 tonelada, irmão. Mas você vai até um circo e vê ele amarrado num toquinho com uma corrente nos pés dele. Ele tem força para poder levantar aquele toquinho dali e sair, fugir. Mas ele não faz isso por quê? Porque ele tem boa memória. Quando ele era ainda criança, quando ele é capturado para levar para o circo, amarram ele daquela maneira. Então ele se esforça um pouco para sair daquela estaca, se esforça, e ele não consegue sair. Então, depois ele se esforça de novo, aí de repente ele esquece, ele pega e fala, ó, a estaca é mais forte do que eu, essa estaca ela suporta, ela me segura, eu não tenho força contra ela. E assim vai. Ele cresce. Só que ele não percebe isso, ele não percebe que depois de adulto ele tem força para arrancar aquela estaca dali e verdadeiramente partir sem problemas. Por quê? Porque ele tem boa memória, ele se lembra que a estaca é mais forte do que ele. Foi ensinado para ele que a estaca é mais forte do que ele através da própria experiência, tá certo? Então, irmãos, o que tem acontecido com nós é a mesma coisa. Duas estacas que têm verdadeiramente sendo popularizadas em nossa época, dia após dia, é a teoria da evolução e o Big Bang. A origem da vida na Terra veio através da teoria da evolução e a origem do universo vem através do Big Bang. Isso são fortalezas, são fortes que Satanás cria em nossa mente, porque nós recebemos essa informação muitas vezes antes de receber a palavra de Deus. Isso é popularizado, isso é anunciado dia após dia. Todos os dias os meios de comunicação trazem referências que fortalecem tal fortaleza. Por exemplo, eles vivem a afirmar e fazendo novas descobertas, eles não falam dos erros dele nunca, nem dos acertos, porque não existem. Okay? Eles fazem novas descobertas para fortalecer a teoria da evolução, dizendo que a vida surgiu do nada, é um nada elevado ao nada que é igual a tudo. Okay? Daí vem a teoria deles. E também a mesma coisa em relação ao Big Bang, a gente observa hoje. Todos os dias eles criam uma nova teoria para explicar como que o universo, que é extremamente ordenado, pode ter surgido de um evento caótico como uma explosão.
esses são fortalezas em nossa mente que fazem morada. E todas as vezes que você vê uma notícia dessa, isso incomoda a gente. Você vai para o meio universitário, eles acreditam naquilo, isso incomoda a gente, porque não cremos daquela maneira. Entende? Mas são todas mentiras. Isso é interessante que você saiba. A fortaleza de Satanás, ela é grande, ela é monstruosa, ela é isso, ela é aquilo, mas ela é uma mentira, ela não é uma verdade, ela não está firmada na verdade. Não há verdade nela, isso é um sofisma. Entende? Ela não é o que aparenta ser, ela só aparenta ser grande, monstruosa. Mas como vencer as fortalezas de Satanás? Pela manifestação da verdade. Quando a verdade aparece, as fortalezas de Satanás que não estão arraigadas na rocha, automaticamente devem cair. Muitas vezes, amado, eu citei aqui evolução e citei aqui também para você o Big Bang, mas há outras fortalezas menores dentro da mente de cristãos. Fortalezas em vários campos da sua vida, são áreas na sua mente que você não consegue vitória. Você às vezes não consegue acordar cedo e pensa dessa maneira: eu não consigo acordar cedo, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. São fortalezas e você deve combatê-las com orações, súplicas, clamor a Deus, reconhecendo, identificando as fortalezas na sua vida. São os campos que você não obtém vitória e clamando a Deus para que Ele te dê vitória sobre tais fortalezas. E depois que você tiver vencido tais fortalezas e passado adiante, como numa guerra, é um forte. Eles vão tomando território e colocando um forte. Toma território e coloca um forte. Toma território e coloca um forte ali estabelecido para proteger aquele território. Você não pode depois sair esvaziando esses fortes do inimigo e deixá-los vazios, porque mais tarde os inimigos vão voltar para esse forte. Vamos à leitura da Bíblia, amado? Olha, Lucas capítulo 11, versos 24 até o 26, ok? Vamos lá então. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha a varrida, adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Percebe? É necessário que se faça isso. Se você arrancar, fazer o inimigo sair dos fortes dentro da sua mente, nos campos que mas você não substituir por Jesus, colocar Jesus naquele lugar, clamando para que Ele faça morada ali, não para que muitos de nós combatem e acham que o inimigo está vencido e vai embora e deixa o forte lá abandonado. Esse espírito pode voltar com 7 piores, e a própria Escritura diz: o estado desse homem vai ser pior do que o primeiro. Percebe? Você tomou um forte do inimigo, você perdeu um mau hábito, você venceu um mau hábito que você sabia que era um hábito nocivo a você. Substitua por bons hábitos, hábitos agradáveis, hábitos aprováveis e louváveis a Deus. Se você não fizer isso, o inimigo vai retornar e ocupar aquele lugar. Não existe lugar vazio no mundo espiritual, amados. Ou o lugar é ocupado por luz, ou o lugar é ocupado por trevas. Não existe lugar vazio, existe a aparência ou a ilusão de vazio. Mas onde está a luz não há trevas, e onde há trevas não há luz. Não existe vácuo espiritual, dentro de você não tem vácuo. Dentro do mundo espiritual não existe vácuo. Aquele lugar é ocupado ou por luz ou por trevas. A opção é sua, amado irmão. Ok? Que Deus lhe dê entendimento e que Deus supra as falhas na minha linguagem, que eu não tenha conseguido passar para você da forma como isso maravilhou a mim, da forma como Deus mandou que as falhas do mensageiro não ocupem você de entender a mensagem. Que você entenda que o inimigo tem batalhado contra você dentro da sua mente, criado barreiras e mais barreiras, dizendo de não posso, tem minado a sua fé, tem colocado em dúvida a sua própria fé em Deus. Tem muita gente que não acredita no que a Bíblia diz, amado, são barreiras. Não acredita que a Arca de Noé existiu, não acredita que o Mar Vermelho se abriu, tudo isso é o quê? É justamente o que eu li no primeiro texto, amado. São sofismas que se levantam contra a verdade. Tem muito crente que não acredita nisso. Tem crente que não acredita que Jesus virá das nuvens. Se é assim que a Bíblia diz, assim será. Isso é uma barreira de Satanás na sua vida. Tem crente que, infelizmente, por ser cristão, ele não acredita, por exemplo, que Jonas foi engolido verdadeiramente por um peixe. Ele acha que ele adapta aquilo a essa época, ou aquela história, ou como a história do mundo e tudo mais. Mas não é, amados. Se está na Bíblia, é verdade. É verdade e deve ser entendida como tal. Então tudo aquilo que de certa maneira combate contra o entendimento do texto da Bíblia serve para que você possa entender e compreender na sua mente que é uma barreira contra Deus. Nunca se esqueça disso, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente. E para terminar, amados, vamos a um texto que eu acho lindo, é magnífico esse texto, amados. É magnífico, está em Romanos, capítulo 12, verso 2. É magnífico esse texto. Se você compreender esse versículo e praticá-lo, a sua vida você vai perceber vitórias ao redor. E não se esqueça de substituir os fortes esvaziados e vencidos por soldados reais da parte do Senhor Deus. Diz o seguinte:
E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renove o seu entendimento, amado. A psicologia faz uso de um gatilho importante para criar esse sofisma e essas fortalezas. Eles sabem que o ser humano que não conhece algo toma como verdade a primeira informação que ele obtém sobre algo que ele desconhece. É uma lei máxima da psicologia. Deixa eu explicar ela mais fácil para você. Um índio nunca viu uma roda. Ele não sabe que o nome da roda é roda. Se eu chamar para ele a roda de quadrado, ele vai chamar a roda de quadrado durante um longo período na vida dele. Por quê? Porque aquela é a primeira informação que ele obteve sobre algo que ele desconhecia. Ele nunca viu uma roda. Então, se eu chamar a roda de quadrado, para ele é quadrado. E se alguém vier falar que é roda, ele vai discutir com a pessoa e falar, não, é quadrado. Por quê? Porque foi a primeira informação que chegou a ele. E, infelizmente, em nosso mundo, amado, a primeira informação que nos chega sempre é mentira. É mentiras e mais mentiras e mais mentiras. E cremos nessas mentiras como se elas fossem verdade, quando elas não são. Não são verdades. Então, amado, que vale o versículo, olha, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Busque responder a seguinte pergunta: como é que você sabe que o que você sabe é verdade? Como? Investigue, não confie em si mesmo, seu coração é enganoso. E seu coração também é desesperadamente corrupto. Cheio de engano é o coração do homem. Que Deus lhe dê graça, que Deus lhe ilumine, que Deus lhe dê poder para você compreender as palavras que aqui estão sendo ditas, para compreender a Bíblia, compreender as Escrituras e pôr por prática, para que você seja um cristão diferente. Deus te abençoe grandemente, amado, que o Senhor habite em seu coração, que haja alegria em sua vida, porque o Senhor Jesus verdadeiramente te ama. Ele foi para o Calvário em seu lugar, Ele pagou a dívida que era minha, a dívida que era sua, e que isso coloque alegria em seu coração, e que você possa entender que vai haver batalhas, vai haver pequenas derrotas, mas a batalha final já foi vencida, porque não depende de nós essa vitória, depende dEle, e Ele nunca falha. Deus seja louvado por sua vida, pela busca do Evangelho que você está tendo, e não desista, amado. Deus é contigo. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau.